Sacramentos da Igreja Católica Apostólica Romana. O que são os sacramentos da Igreja Católica? Os sacramentos são sinais visíveis de uma realidade invisível, instituídos por Cristo para conferir graça. A palavra sacramento deriva do latim sacramentum, que significa juramento ou promessa. Segundo Santo Tomás de Aquino, um sacramento é um sinal sagrado que não apenas representa a graça divina, mas também a confere. Ao contrário dos sacramentos da antiga lei, como o Cordeiro Pascal, que apenas significavam a graça de Cristo, os sacramentos da nova lei contêm e conferem a graça, operando secretamente a salvação. Os sacramentos da Igreja Católica são 7: batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Cada um deles possui um significado específico e uma função determinada na vida espiritual dos fiéis. Quantos e quais são os sacramentos? Os sacramentos são 7, cada um com sua própria matéria, forma e efeitos. Vamos explorar cada um deles em detalhe. 1. Batismo. É o primeiro dos sacramentos e a porta de entrada para a vida cristã. A matéria do batismo é a água verdadeira e natural, e a forma são as palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ministro ordinário do batismo é o sacerdote, mas em casos de necessidade, qualquer pessoa pode batizar, desde que utilize a forma correta e tenha a intenção de fazer o que a Igreja faz. O batismo apaga o pecado original e qualquer pecado atual, infundindo na alma a graça santificante. 2. Confirmação. Também chamado de crisma, este sacramento é conferido pelo bispo e sua matéria é o óleo do crisma. A forma são as palavras: recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. O efeito principal da confirmação é a concessão do Espírito Santo, que fortalece o cristão na fé e na coragem para testemunhar Cristo. 3. Eucaristia. É o sacramento do corpo e do sangue de Cristo, instituído na última ceia. A matéria é o pão de trigo e o vinho de uva misturado com água. A forma são as palavras da consagração: isto é o meu corpo, e este é o cálice do meu sangue. A Eucaristia é o ápice da vida cristã, pois nela Cristo se faz presente de modo real e substancial. Ao comungar, o fiel recebe a graça santificante e se une mais intimamente a Cristo. 4. Penitência. Também conhecido como confissão ou reconciliação, este sacramento permite ao fiel receber o perdão dos pecados cometidos após o batismo. A matéria são os atos do penitente: contrição, confissão e satisfação. A forma são as palavras da absolvição: eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ministro é o sacerdote, que atua em nome de Cristo. A penitência restaura a graça perdida pelo pecado e reconcilia o pecador com Deus e a Igreja. 5. Unção dos enfermos. Este sacramento é conferido aos fiéis que se encontram em perigo de morte devido à enfermidade ou velhice. A matéria é o óleo dos enfermos, e a forma são as palavras da unção. Por esta santa unção e por sua infinita misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo. Que o Senhor, que te liberta do pecado, te salve e, na sua bondade, alivie os teus sofrimentos. O efeito é a cura espiritual e, se for da vontade de Deus, a cura física. 6. Ordem. É o sacramento que confere o poder e a graça necessários para desempenhar funções eclesiais. A ordem tem 3 graus: diácono, presbítero e bispo. A matéria é a imposição das mãos pelo bispo, e a forma são as palavras da oração consecratória. Este sacramento imprime um caráter indelével na alma e confere a graça de desempenhar os deveres sagrados do ministério ordenado.
7. Matrimônio. É a união entre um homem e uma mulher, destinada ao bem dos cônjuges e à procriação e educação dos filhos. A matéria são os próprios cônjuges, e a forma é o consentimento mútuo expresso nas palavras dos votos matrimoniais. O ministro do sacramento são os próprios noivos, que conferem o sacramento um ao outro na presença de um sacerdote e 2 testemunhas. O matrimônio cria um vínculo indissolúvel e confere a graça para viver a vida conjugal em fidelidade e amor. Qual a função dos sacramentos? Os sacramentos desempenham várias funções essenciais na vida espiritual dos fiéis. Eles são meios pelos quais a graça de Deus é transmitida e têm um papel fundamental na santificação dos indivíduos e da comunidade. Cada sacramento tem uma função específica, alinhada com as necessidades espirituais e corporais dos cristãos. 1. Batismo. Regenera a alma, perdoa os pecados originais e atuais e incorpora o fiel na Igreja, tornando-o filho de Deus e membro do corpo de Cristo. É o sacramento da iniciação cristã. 2. Confirmação. Fortalece a fé recebida no batismo, concede a plenitude do Espírito Santo e capacita o cristão a ser testemunha de Cristo no mundo, vivendo e defendendo a fé com coragem. 3. Eucaristia. Alimenta espiritualmente o cristão, reforça a união com Cristo e com a Igreja, e é fonte e ápice de toda a vida cristã. A Eucaristia sustenta a vida espiritual dos fiéis, proporcionando-lhes a graça necessária para perseverar na fé e no amor. 4. Penitência. Restaura a graça perdida pelo pecado, reconcilia o pecador com Deus e com a Igreja, e proporciona a paz e a força espiritual para resistir às futuras tentações e crescer em santidade. 5. Unção dos enfermos. Proporciona conforto espiritual e físico aos doentes, perdoa os pecados e fortalece a alma para enfrentar as dificuldades da doença e a proximidade da morte. Pode também restaurar a saúde, se for benéfico para a salvação da alma. 6. Ordem. Confere a graça e o poder necessários para o serviço na Igreja, permitindo que o ordenado desempenhe suas funções sacerdotais e pastorais de maneira eficaz. A ordem perpétua a missão de Cristo através da hierarquia eclesiástica. 7. Matrimônio. Une os cônjuges em um vínculo indissolúvel, proporcionando a graça para viver uma vida conjugal fiel e amorosa e para educar os filhos na fé. O matrimônio é um sinal visível da união de Cristo com a Igreja. Os sacramentos são os principais meios pelos quais Deus transmite sua graça aos fiéis. Eles são sinais visíveis e eficazes da graça divina, instituídos por Cristo para santificar a vida dos cristãos. Cada sacramento tem um papel específico na vida espiritual dos fiéis, ajudando-os a crescer na santidade e a alcançar a salvação eterna. Através dos sacramentos, os cristãos são fortalecidos, curados e capacitados para viver uma vida plena em comunhão com Deus e com a Igreja. Referência utilizada neste conteúdo: Santo Tomás de Aquino, Os Sacramentos da Igreja, editora Padre Pio. Título original: De Articulis Fidei et Ecclesiae Sacramentis. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com sua rede.